Fala, amigão síndico! Fala, minha amiga síndica! Energia positiva para todo mundo. Começando mais uma live de síndico para síndico. Amo fazer esse quadro. A gente fala com os síndicos do Brasil todo. Hoje, em especial, uma síndica maravilhosa, minha amiga Cecília Fontes. Ela que é síndica, professora, palestrante. Hoje vamos ter a oportunidade de aprender muito com ela. Então, já convido você a mandar um aviãozinho aí para o síndico aí que você conheça, para a pessoa que gosta desse conteúdo, né? Lembrando também que depois a gente colocar no YouTube, né? Então já convido você a se inscrever, curtir, comentar quem estiver no YouTube. Vamos lá, minha amiga Cecília já chegou aqui. Hoje o papo vai ser maravilhoso, de síndico para síndico. 3, 2, 1. Um dia isso vai dar certo. Vamos lá, de síndico para síndico aqui. Esperar a amiga Cecília. Opa! Olá, Thiago. Boa noite. Que honra estar aqui com você. Tudo bem, querido? Boa noite a todos aí. Né? Que maravilhoso poder estar conversando com você. Aprender, né? A gente aprende um com os outros, né, minha amiga? Sim, você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. A gente se conheceu em Brasília, não foi? Na palestra que eu dei agora recentemente para a Sindexpo, foi isso mesmo? De aprender um pouquinho com você lá. E vamos lá, né? Esse nosso bate-papo aqui é um projeto de síndico para síndico, a gente poder conversar, aprender um com os outros. Ô, minha amiga Cecília, como é que você se tornou síndica? Bom, me tornei síndica, como muitos síndicos. Eu brinco que no passado, porque agora a coisa está mudando, agora as pessoas realmente querem ser síndicas, querem se capacitar, querem trabalhar como síndicas profissionais ou síndicos moradores capacitados, né, que já foram síndicos. Mas eu comecei da forma mais antiga, né? Eu participei da Assembleia do meu condomínio, ninguém queria ser síndico, me candidataram, me colocaram lá como candidata, eu saí de lá eleita e desde então eu comecei aí essa carreira, me apaixonei pela área condominial e não parei mais de estudar, não parei mais de me capacitar. Continuo aqui, quer dizer, voltei, na verdade, a ser síndica do meu condomínio, só que agora de forma profissional. E é isso, eu estou no Brasil inteiro palestrando, dando consultoria, ajudando muitos síndicos e síndicas também. Tenho hoje um grupo de 500 mulheres, chamado Mulheres na Sindicatura, que eu acredito que seja o maior grupo hoje no Brasil de mulheres ligadas à sindicatura. É um grupo que tem 9 meses, é um grupo que eu tenho muito carinho ali de alimentá-lo, de mantê-lo, no sentido de trazer um pouco as mulheres aí para a igualdade, né? Juntamente com os homens, para que as mulheres concorram com os homens de igual para igual, né? Sem diferença por causa do gênero. Do que antes, Cecília? Para me entender um pouquinho. Eu vim da área da saúde, sou formada em fisioterapia, sou baiana, né, do interior da Bahia, de Feira de Santana. Fui para Salvador, fiz faculdade de fisioterapia, fui para São Paulo, fiz pós-graduação, depois voltei para a Bahia, fiz mestrado, trabalhei a vida inteira em hospitais, né, em UTI, sempre cuidando de pessoas, sempre lidando com o outro de uma forma mais difícil, né, porque o outro ali estava numa situação mais vulnerável. E então eu já venho dessa área da saúde. E quando eu caí, né, de paraquedas como síndica no meu condomínio, eu vi que tinha uma outra Cecília, né? Porque todos nós aqui temos vários, vamos dizer assim, várias facetas, né? E a gente tem vários talentos. Então, às vezes, a gente passa a vida inteira atuando numa coisa e depois a própria vida te incumbe ali de te levar para um caminho que você jamais imaginou que ia, vamos dizer assim, trilhar. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa além de cuidar de condomínios. Enfim, eu amo o que eu faço e a prova disso é que eu estou aqui, acabei de sair de uma live, estou em outra live, né? E fazendo aí com muita paixão, com muito amor e ajudando aí tanta gente, né? Feira de Santana já passei 2 vezes lá, que eu fui para Ilhéus, né? A gente passa pelo anel viário ali, cidade Isso. muito pequena, né? Agora vamos lá, você falou uma coisa interessante, né? Levar a igualdade para o mercado condominial na figura masculina e feminina. Você enxerga que existe muita desigualdade ainda e por quê? Eu enxergo assim, está mudando, né? Eu acho que vem um preconceito das próprias mulheres, não é nem dos homens, é das próprias mulheres não quererem, muitas vezes, um gestor ali do gênero feminino conduzindo o seu condomínio, tá? E as rixas também, eu sinto que há uma implicância maior de condôminas ou de conselheiras ou de ex-síndicas
contra as próprias síndicas. Isso eu vejo porque eu tenho relatos aí diários, né, nesse grupo grande, então eu já tenho um N aí para dizer com propriedade que essa implicância vem de outras mulheres. Mas isso, Tiago, está mudando. O Brasil ainda, o Brasil ele é muito grande, né? Não dá para a gente fazer assim uma média fidedigna, né? Eu posso dizer que no Norte e Nordeste a prevalência ainda é por síndicos, a preferência, né? Ou porque eles querem lá se lançar no mercado de síndicos do gênero masculino. Região Sudeste, Centro-Oeste, mais ou menos equiparado, principalmente a região Sudeste. São Paulo é bem equiparado a quantidade de homens e mulheres. E na região Sul, ao contrário da região Norte, hoje as mulheres lideram aí a gestão de condomínios. Quem que é melhor ou pior, independente do gênero, isso vai muito da pessoa, né? A pessoa que se capacita, a pessoa que é séria, que cumpre as regras, que segue o compliance, né? Eu acabei de falar nisso agora, eu, juntamente com o Dr. Badaró, na live que eu tive agora há pouco, seguindo aí as leis com transparência, com comunicação, fazendo uma gestão de qualidade. Isso independe se é homem ou mulher. Inclusive, eu quero trazer aqui, Tiago, o passo a passo, né, de como o síndico deve fazer quando ele assume o condomínio. Quero que você me pergunte isso, porque eu quero trazer aqui os 12 passo a passo, baseado na revista Boni Júris, que tem um artigo maravilhoso. Vou esperar aí ao longo dessa hora para você me perguntar, que eu quero responder. E eu gosto que as pessoas participem. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser só dar uma boa noite, fique à vontade aí. O Tiago deixou aberta aí para perguntas, deixou livre, né? Quem quiser conversar, fica à vontade. Quero só mandar uma boa noite, um Valnei aqui para um síndico de excelência de Santo André, síndico profissional, assim, de primeira, tá bom? Eu acho que é muito bacana quando as pessoas têm um despertar para... Não existe o gênero masculino, feminino, existe o bom trabalho, né? Existe Isso. eu acho que o morador ou aquela comunidade que quer eleger alguém, está buscando isso, né? Não é uma mulher nem é um homem, mas a pessoa que esteja capacitada para poder fazer essa gestão, né? Sim, sim, isso independe, né? É do ser humano, a pessoa já nasce, né? Primeiro é o caráter, né? Que você vem de berço, você tem ali de acordo com a sua criação ou com a sua própria vida ali, mas tem um caráter, né? Isso daí ninguém tira, a ética, né? Então você tendo caráter, tendo ética, comprometimento, porque ser síndico é uma coisa de muita responsabilidade, não é brincadeira, né? É uma coisa que lida aí com vidas e com um montante muito grande de dinheiro, né? A gente está falando aqui de valorização patrimonial ou desvalorização, quando o síndico faz uma gestão de má qualidade. Então, é uma coisa de muita responsabilidade, não é brincadeira. E os síndicos estão sabendo disso, estão se capacitando, buscando bons cursos, né? E se lançando ao mercado. E também síndicos moradores, né? Tem muito síndico morador, como eu disse, se capacitando para poder justamente não errar ou errar o menos possível, né, Thiago? Porque eu vou até dizer aqui o que o síndico não pode fazer. Por exemplo, ele não pode desobedecer as regras do condomínio, né? Ele não pode achar que eu sempre agi dessa forma, eu acho que é assim e tal, eu não quero nem ler convenção, não quero ler regimento interno, eu vou fazer do jeito que eu acho. Não é do jeito que ele acha. O síndico, ele não manda no condomínio, ele é gestor, né? Ele não é mediador, ele não é líder, ele pode até ter a liderança nata, mas a priori ele não é chefe, ele não é líder, ele não é mediador, ele é gestor. Então ele tem que seguir o regimento interno e a convenção do condomínio, sim. Ah, tá ruim, tá obsoleta, então convoca a assembleia, né? Com 2/3 de aprovação, e muda-se essa convenção ou este regimento interno se ele estiver atrelado à convenção. Se ele estiver em separado, aí basta quórum de maioria simples. Então, essa é uma das coisas que o síndico não pode fazer, né? Por exemplo, invadir a privacidade dos moradores. O síndico não pode invadir a privacidade dos moradores, ele tem que respeitar, né? O morador ele tem jeito de... Claro, desde que o morador não descumpra ali as regras, né? Não infringe aí o artigo 1277 do Código Civil, o morador está lá tranquilo, quietinho, sem atrapalhar o sossego de ninguém, a segurança, a saúde de ninguém, deixa ele lá quieto. Agora, se ele começar a causar no condomínio, aí sim o síndico deve intervir. Outra questão que surge, Tiago, é a questão dos visitantes, né? Tem moradores, por exemplo, que gostam de receber visitas e recebe às vezes 10, 15, 20, 30 pessoas na sua unidade. Você não pode impedir. Ah, aqui só pode 3 pessoas por unidade. Não, você não pode impedir. O que você pode fazer é um controle de acesso. Chegando na portaria,
da lista de quem vai entrar naquele condomínio por uma questão de segurança, né? Vou dar uma boa noite aqui para Carla, referência em elevadores, minha querida, vou estar com ela em outubro lá em São Paulo, seja bem-vinda. Pamela também, outra síndica de referência, de excelência de São Paulo, que bom que vocês estão aqui. Ô, Cecília, você falou algumas coisas que são muito importantes, né? Primeiro, conhecer o jogo, né? Eu até falo que a convenção, a implementação, as regras do jogo, e para quem conhece, nos ajuda. Né? Eu sempre falo no podcast, quando eu vou notificar alguém, eu botar e falar, não sou eu, é a regra, né? Ou eu não posso fazer igual de live com o pessoal do Alô Morador, falando sobre barulho, né? Até, ó, isso aqui não é do coletivo, isso aqui é privado, isso aqui é direito de vizinhança, né? E o que você falou, então, a gente faz gestão, é para a comunidade. Por mais que a gente queira fazer uma coisa, A, B ou C, é o que aquela comunidade deseja. Eu falo que eu aprendi isso na prática, né? Um condomínio que eu sou síndico, que eu estou com... estragou o portão e tinha um vazamento de água na saída do elevador, né? E um forro, né? E aí, o morador agora resolveu o quê? Eu falei, não, vou fazer o portão que eu acho mais importante. E a pessoa falou, importante isso aqui. Eu, não, mas isso aqui é besteira. Eu falei, não, meu filho passa aqui todo dia, se cair em cima dele. Aí eu falei assim, caiu a ficha. Falei, não, você tá certo, vamos arrumar isso aqui, o portão se vira. Porque a gente começa a entender que não é o que eu quero, né? É o que a comunidade deseja, o que ela quer fazer, o que ela acha que é melhor. Às vezes eu acho melhor criar um espaço pet. Ela acha melhor o quê? Academia, né? E outra coisa que você falou é importante, né? A gente não pode privar as pessoas de receber outras pessoas em casa. A partir do momento que ela está seguindo a regra e aí aquelas pessoas não estão causando nenhum dano físico ou um dano, né, pessoal para ninguém, tá tudo ok com isso, né? É entender esses limites, né? Isso é muito importante. Exato. Dá uma boa noite aqui para Edilma, minha querida síndica de Sergipe, referência também, uma mulher extraordinária, hoje é líder também no Brasil, tem um grupo maravilhoso e é a maior referência aí em Aracaju. Outra coisa interessante, Tiago, que eu vou citar aqui, é a questão de não respeitar o quórum, né? Dá uma boa noite aqui também para o Fábio, síndico de valor, estaremos juntos agora dia 30, bem-vindo, meu querido. Então, a gente tem que respeitar o quórum, não adianta o síndico, por isso que o síndico tem que se capacitar, porque ele vai numa assembleia, se ele coloca uma pauta em votação e essa pauta é aprovada com um quórum diferente do que é o preconizado, e alguém quiser anular essa assembleia, pode, porque o síndico tem que respeitar o quórum, tem que respeitar as votações da Assembleia, tá? Então, por isso que ele tem que saber, ele tem que ter noção do que ele está fazendo, né? A questão dos conflitos, por exemplo, né? Isso é um problema, Tiago, que muitos síndicos moradores sofrem, né? A questão de mediar conflito. O síndico, a priori, ele não é competência dele, segundo o artigo 1348 do Código Civil, mediar. Ele não é mediador como obrigação. Mas, por uma questão de empatia, ele vai lá e media. Tudo bem, ele pode até mediar, agora de forma imparcial, porque ele for mediar defendendo um amigo dele, que é o vizinho que conserta o carro dele, que está lá, sabe, sempre na casa dele, isso o síndico morador tem muita dificuldade, por isso que eu acho que o síndico profissional, nesse quesito, ele ganha, né? Qual é o melhor, síndico morador ou síndico profissional? Eu acho que nesse quesito de imparcialidade, o síndico profissional, ele normalmente ele lidera aí nessa questão. Eu penso, vamos lá, vamos comentar. Eu vou estar falando esses passos aí, vai comentando aqui, trocando experiência. É uma coisa que você falou que é importante, pessoal, do quórum, né? Porque às vezes você faz uma assembleia e aí você lá não consegue o quórum, não adianta nada. É perca de tempo, dinheiro, desgaste emocional, né? Eu acho que é muito importante. Você falou, gente, é a regra do jogo. O conhecimento, ele está aqui para nos aprimorar, para a gente errar menos, né? Ou diminuir, né, essa quantidade de erros, né? Que eu acho que é bacana. Outra coisa, se eu hoje... Cecília, eu não enxergo mais síndico morador e síndico profissional. Eu enxergo esse cara que consegue o quê? Adquirir conhecimento, né? Esse cara que busca para ser mais assertivo. Não quer dizer que não vai haver erros, pessoal. Errar faz parte do processo. E outra coisa que eu acho muito bacana, né? Eu falo porque eu também sou formado pelo Centro de Mediadores aqui de Brasília, que é uma escola maravilhosa. Uma coisa que eu tive lá um dia fazendo um podcast, todo mundo falando, mediação. Eu falo, então, tem que ter um cuidado só. Gente, mediar não quer dizer que você vai resolver. Né? Você vai só auxiliar, porque às vezes o síndico carrega essa questão. Tem que resolver. Está ali só para mostrar, ó, gente, vale a pena, não vale a pena, né? E aí, dá para fazer, não dá para fazer? Porque às vezes carrega uma carga emocional que não é nossa. Não foi um problema que não é uma causa que a gente quer brigar por ela. A gente só quer que as pessoas tenham paz. Mas se elas não querem isso, vai lá para a justiça, né? Fazer o quê, né? Acho que também é muito importante isso. E aí, pegando esse gancho, eu queria que você falasse o seguinte, depois nós vamos voltar aí para mais passos, né?
O que acontece? Eu sinto muita falta nos eventos, até nos podcasts da vida aí, a falta de falar sobre as emoções. E eu acho que a maior dor hoje é essa emoção. O que você pensa sobre isso, sobre a inteligência emocional? Você acha que devia se falar mais? Eu acho que devia falar mais. Eu acredito que existe inteligência emocional, sim. Inclusive, amanhã vai ter um evento em São Paulo, no escritório do Dr. Tiago Badaró, meu amigo, sobre justamente, ele intitulou de gestão emocional. Vai vir uma especialista, né? Se quiser, depois eu mando o link, mas só quem tiver, como é presencial, tem que ser quem mora em São Paulo. Infelizmente, fui convidada, mas não poderei ir. É muito importante a inteligência emocional, o controle emocional, né? Por exemplo, aquele síndico que não dá bola, por exemplo, para solicitações dos moradores, né? Aquele síndico que, sabe, eu mando no condomínio, eu sou o chefão aqui, eu não estou nem aí para o que o morador me pede. Aquele síndico turrão, aquele síndico que não tem o menor carisma, sabe? Não se coloca no lugar do morador. O morador está pedindo uma coisa, às vezes é necessária, né? Então, o síndico ele precisa ouvir, né? A gente falando de inteligência emocional, aí vem a questão da comunicação, né? Não vamos fazer uma comunicação violenta. Eu estava vendo outro dia sobre... Eu gosto de estar sempre de atualizando os comunicados aqui no meu condomínio, né? Agora eu estou falando de barulho, mas de uma forma muito leve, né? Eu coloquei lá um trecho do regimento interno, porque também é legal, né, para você dar ênfase no que você está falando, o morador não achar que você tirou aquilo, sei lá, da cachola, não, aquilo lá existe. Mas, por exemplo, se você faz um vídeo, por exemplo, para um condomínio, de uma forma agressiva, expondo, por exemplo, aquele cachorro que o morador não cata, os dejetos daquele cachorro, né? Aí você pega, faz um vídeo, assim, um vídeo mal feito, sabe? Com palavras até rudes, né? Uma coisa que é fácil de resolver. Então, assim, tenha controle e inteligência emocional para lidar com o ser humano, né? Ninguém gosta de um cartaz, uma coisa ofensiva ou muito ríspida, né? Seja gentil, né? Eu acho, Tiago, acho não, tenho certeza, a gentileza, ela gera gentileza. Então, no momento que o síndico, ele assume aquela postura, ele é eleito, ele precisa se colocar não num tom superior. Ele não é superior a ninguém ali no condomínio, tá certo? Ele tem que ouvir o que aquele condomínio ele quer, quais são as demandas daquele condomínio, fazer o que é necessário, né? Às vezes tem coisa que os condomínios não querem que faça, mas que são necessárias, são medidas urgentes, manutenções urgentes, mas o síndico ele tem que ter inteligência emocional para saber lidar com pessoas. Se você não tiver, esqueça, vá fazer outra coisa, trabalhar de repente no QG lá da portaria remota, na parte de consertar computador, porque se você está na portaria remota e você é o porteiro da portaria remota, da mesma forma, você tem que ter gentileza, você tem que saber tratar o outro. Às vezes o outro está impaciente, não fique impaciente, ao contrário, tente amenizar, acalmar aquela pessoa, né? Todo mundo precisa de um ombro, né? Então, a gente cumprindo as regras e normas, mas de uma forma muito humana, né? Tem a hombridade, não tem aquela coisa arrogante, né? Porque a pior coisa, eu acho insuportável uma pessoa que não tem inteligência emocional, né? E principalmente aquelas pessoas naturalmente arrogantes. Então, tem que ter inteligência emocional para você saber lidar e saber até onde você pode ir, né? Gente, você é síndico, o seu cliente é os condôminos. A gente trabalha para as pessoas, a verdade é essa, né? A gente lida com as pessoas. Outra coisa, ouvir o feedback faz parte. Agora, como é que você vai ouvir, como é que você vai, né, aceitar isso? Para mim, não existe muito bom e ruim, existe pontos de vistas, ou seja, aquilo que eu posso melhorar. E muitas vezes a pessoa que está falando para você é que tem coragem de falar, que os outros não têm coragem de falar. Tem muito isso também. Então, vou pegar aquele feedback e vou transformar o quê? Numa atitude, para que seja bem coletivo, né? Outra coisa que você falou que é importante é comunicação, gente. Né? A forma de comunicar, porque a ideia não é constranger, não é intimidar, é informar, é criar um procedimento que a pessoa entenda e compreenda. E muitas vezes esquece que comunicação não é o que eu falo, né? É o que o outro entende também. Isso. E você quer virar síndico? Síndico está diretamente relacionado com pessoas, né? Com problemas, com coisas fora da hora, com pressão. Tudo isso é ser síndico, né? Então, se você não se adapta também ao direito seu, não escolha ser síndico, né? Então você vai pirar. Se não tiver essa inteligência emocional, você vai pirar. Vamos continuar. Qual o próximo passo aí?
Então, não, ainda não falei dos passos. Estou falando aqui, na verdade, o que que o síndico não pode fazer. Vamos falar mais um pouquinho do que o síndico pode fazer e a gente vai falar em seguida os passos de quando a pessoa assume, o síndico assume aquele condomínio. Eu só dou uma boa noite aqui para o André, 4D Imob, que é uma grande administradora digital do país, com sede no Rio de Janeiro. Bem-vindo, querido. E a experiência condominial também, bem-vindo, boa noite. O que é que o síndico também não pode fazer? Bom, expor inadimplente, né? Isso daí a gente já sabe que não pode. Não é porque a pessoa não pagou um condomínio que ela merece ser exposta, ao contrário, tem que ser preservada e, paralelo a isso, cobrar. Isso é lei, né? Sim, tem que seguir a lei, cumprir. É por isso que é importante o síndico ele se atentar para a convenção daquele condomínio, porque aquela convenção vai ter uma regra de cobrança e aí você, o síndico, deve seguir essa régua e os passo a passo, aí vai ver se contrata garantidora, se entra com ação judicial, mas sempre antes, usando a inteligência emocional, tentando de forma amigável negociar essa dívida, né? Sempre cobrando juros, multas, né? E também de olho aí na correção monetária, né? Se for levar aí, no caso, para a justiça, tá? Não pode também deixar de entregar os documentos, né? No final da gestão, a passagem de bastão. Tem síndicos que se nega, fala assim, ó, eu concorri com esse síndico, com essa síndica, não gostei que perdi, porque estou há anos aqui no condomínio, eu não quero perder, vamos dizer assim, a função de síndico e eu vou boicotar. Então, não vou passar documento nenhum para esse síndico já começar uma gestão aí complicada, né? Então, não faça isso, isso não é ético, né? Seja profissional acima de tudo. E, Tiago, a última coisa é não dar... não falar para os condôminos sobre ações judiciais ou ações trabalhistas, toda ação que tiver envolvendo aí o condomínio, todos os condôminos eles têm o direito de saber. Então, o que eu acabei de falar aqui? Os artigos, a maioria dos incisos do artigo 1348, né? E a questão do seguro também, o síndico não pode deixar de fazer, né? Enfim, conservar as áreas comuns do condomínio, como eu falei, dizer, né, se tem alguma ação judicial ocorrendo tal, cobrar inadimplência, prestar contas, é um dever do síndico pelo menos uma vez por ano, fazer a previsão orçamentária também, né? O síndico tem que fazer a previsão orçamentária anual e ele também tem a obrigação de convocar a assembleia, né? E dentre outros deveres aí do síndico. Aí a gente vai falar agora, Tiago, dos passos para ser eleito. Fui eleito, e agora? O que é que eu faço? A primeira coisa, você vai ao banco, tá certo? Aquele síndico que acabou de ser eleito, o que ele faz? Ele vai ao banco para poder abrir, se tiver uma conta corrente, ele vai abrir essa conta corrente, certo? Se não tiver, se já tiver, aí ele vai apenas alterar a assinatura junto ao banco. Porque se ele não fizer isso, tudo que acontece naquele condomínio, quem vai, apesar de ter ata com o CPF do síndico, mas vai tudo para o outro síndico. Então, e o outro síndico que vai ter controle sobre a conta. Então, na verdade, você precisa, no dia seguinte, se elegeu, vai no banco e aí você já abre a conta se não tiver, ou altera a assinatura, né, junto ao banco, onde o condomínio possua essa conta corrente. Segunda coisa, verificar a lista de inadimplência. É o segundo passo. Você vê como é importante, né? Verificar a lista de inadimplência. Porque a partir dali, porque assim, Tiago, o síndico ele recebe o condomínio, tá? O condomínio passou. Se o síndico anterior fez uma previsão orçamentária, maravilha, né? Aquele síndico anterior, bom síndico, mas precisou sair, não quis se candidatar de novo, não que tenha renunciado, mas não quis se candidatar de novo. Aí você dá sequência. Se esse síndico anterior colocou na previsão orçamentária mais ou menos ali a média de inadimplência, o síndico ele consegue trabalhar com uma certa tranquilidade durante o ano. Mas se esse síndico anterior não fez previsão orçamentária, ou fez e não colocou a previsão de inadimplência, aí o síndico vai ter que ver como é que está essa inadimplência, porque se ela estiver alta, ele não vai conseguir cumprir aquela previsão orçamentária que foi feita sem a porcentagem de inadimplentes, entende? Coisa que é importante, gente, porque primeiro você tem que ter aí ali e saber como é que está a questão financeira do condomínio, né? E Sim. só lembrar bancos que já automaticamente deu prazo, ele já bloqueia, aí você não consegue fazer nada, tem que apresentar a ata ali, se apresentar. Essa parte da família de preço é importantíssima a gente colocar na previsão orçamentária, gente, senão vai dar furo, né? E muitas vezes o morador não entende, né? Não. Mas por que eu vou pagando?
explicar, porque a conta não fecha, né? Eu esse dia estava comigo falando, ó, se comprou um carro de 20 para 2, um não paga, você tem que pagar a parte do outro para cumprir o acordo, né? E é onde as pessoas às vezes não entendem isso. Mas é importante colocar, senão vai ter um furo financeiro ali, né? Sim. Dá uma boa noite aqui para a Enia, boa noite. Bruno Dantas também, boa noite, querido, seja bem-vindo. Qual é o terceiro passo de quando o síndico é eleito? Retirar as certidões negativas, né? Trabalhistas, INSS, PIS, FGTS, em nome do condomínio. Se você tem uma boa administradora, Tiago, por isso que é muito importante contar com a boa administradora, ela mesma pode solicitar. Quer dizer, você solicita, ela mesma pode retirar essas certidões, mas é muito fácil hoje em dia retirar na internet, né? Você só pesquisa no Google lá, retirada de certidões negativas é muito tranquilo e é bom você retirar aí pelo menos a cada 6 meses, né? Para poder estarem atualizadas e anexar isso aí. Tem condomínios que tem, a convenção obriga a ter o balancete mensal. Pela lei, não é obrigatório, mas tem convenção que dita que sim, que precisa, e aí você pode colocar no final, né, como anexos ali, as certidões negativas, tá? Qual é o quarto passo? Fazer vistoria de toda a área comum. Hoje eu falei na live mais cedo, o que é essa vistoria, né? Ver aquele mapeamento, é como se você fizesse um raio-x daquele condomínio, né? Como é que você está encontrando aquele condomínio? Porque quando você for passar o bastão lá na frente, a não ser que você fique síndica a vida inteira, mas uma hora você vai sair, né? Que você, sei lá, chega a 80 anos, você vai sair. E aí você passa o que você encontrou, né? A questão hidráulica, elétrica, estrutural, tudo que você está vendo, escadas, né? Todo o mapeamento do condomínio, e quando você for entregar, né? Você vai dizer, olha como eu recebi esse condomínio e olha como eu estou entregando. A gente espera que entregue melhor, né? A questão que eu acho que é importantíssimo, gente, até para você poder traçar um plano, um planejamento anual, talvez, o que tem que ser feito. Eu vejo ali a realidade, que precisa ser feito. Precisa fazer um para-raio, precisa, né, trocar umas lâmpadas ali, precisa limpar a caixa d'água. Então, você vai conseguir se organizar durante o ano para essas atividades serem realizadas ali no seu período, né, no tempo hábil, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim. E a questão do seguro, como eu falei no artigo 348, ele também verificar se ele foi feito, né? Por isso também, de novo, uma boa administradora para dizer, olha, o seguro está em dia, porque o seguro ele vale 1 ano, né? Ele não vale mais do que 1 ano. A gente falou isso hoje também na live mais cedo. Ele completou 1 ano, ele expira. Então, você tem que renovar automaticamente. Mas como que é esse automaticamente? Faz nova cotação, pesquisa 3 corretoras de seguro, vê mais alguma coisa que precisa ser acrescentada, né, Tiago? Porque, como a gente sabe, o condomínio ele vai envelhecendo e as coisas acontecem ao longo do caminho, né? Às vezes era um condomínio que estava de uma forma e daqui a 1 ano ele vai estar de outra. Às vezes ele precisa realmente de mais coberturas, né? Isso aí eu vou falar porque eu sou corretor de seguros, então vamos falar. Ai, que legal! Você falou, né? Uhum. Gente, coberturas. Se faz sentido para você, se vale a pena. Às vezes, por exemplo, você tem a cobertura de dano de vidros, por exemplo, quebra de vidro. Você não tem nem vidro no seu condomínio, né? E aí, Sim, pois exatamente. trocar uma cobertura de cano. Então, assim, pede para o corretor ir no seu condomínio. Porque cada condomínio é uma realidade, pessoal. Esse tal de copia e cola não dá certo. Então, você tem que ver. Então, assim, ver o que vale a pena, o que vale a pena. Outra coisa importante, que eu já peguei tempos atrás, o cara participar da cobertura básica. Então, por exemplo, eu fiz a cotação que era, por exemplo, tava mais barato, né? E eu oferecendo outro valor. O cara falou, não, mas lá é mais barato. Eu falei, mas lá você está participando do risco, ou seja, né? A cobertura básica, aquela que é de milhões, você está o percentual, né? Então, assim, cara, pede o seu corretor para ir no condomínio, verificar, analisar. Depois que terminar, explica cada situação, como é que funciona. Outra dica importante, quando você for contar elétrico, existe dano elétrico com depreciação e sem depreciação. Contrato de sem depreciação. Porque vai muito síndico conta com depreciação, é mais barato, e aí a peça estraga, não vale nem a pena você acionar. Então, assim, são coisas que questiona, porque um bom seguro, gente, bem contratado, é segurança para todo mundo do condomínio, e por síndico também é mais tranquilidade, né? Porque é uma coisa que você não quer usar, mas quando for utilizar, que te atenda da melhor forma possível. Então, deixa, os caras falam assim, eu vejo pelo Google Maps. Cara, sai fora.
pede para ir lá, conversa e mostre cada realidade. Porque, igual eu te falo, eu já fiz muito seguro. Cada condomínio é uma situação diferente. Às vezes até a localização que precisa de uma cobertura diferenciada devido ao risco. Tá? Então, assim, só um parêntese nessa situação aí, tá, meu amigo? E lembrando que seguro é obrigatório, tá, gente? Isso é obrigatório. E o que você diz, Thiago, para quando o síndico ele quer fazer, quer se proteger, né? Dá a dica aí para a gente de seguro de responsabilidade civil. Você acha importante? Gente, vamos lá. É até para poder falar isso, né? Porque hoje tem uma máxima aí no mercado, né? O síndico profissional tem que ter um RC específico. Gente, no próprio seguro do condomínio já existe a cobertura, que é o RC síndico e é o síndico. Vamos explicar o que é isso. Esses RCs é para quando tem processos. Rolou um processo contra o síndico. Você vai fazer o quê? Você vai acionar o RC síndico e contra o condomínio também. Outra coisa que as pessoas erram muito. Como é que eu utilizo essa cobertura? Por exemplo, eu estou passando por um processo, eu não, o condomínio está passando por um processo, né? Eu, na figura de síndico, estou respondendo por esse processo, né? Respondendo o condomínio. O que eu fiz? Liguei para a seguradora, já abri o quê? Um chamado. Porque não é depois que você é condenado. Você tem que falar no ato que acontece. Se foi notificado, já abre lá o chamado com a seguradora. Exatamente. Fala depois. Então, muita gente erra por isso. Eu falo que eu tinha a causa trabalhista e aí eu fui atrás. Só que quando eu cheguei no meio do processo, eu posso usar no RC condomínio, que era quando eu fui lá, o corretor falou, Thiago, não pode, tem que ser no ato inicial do processo. Então, você está aí, recebeu uma continuação, tem um RC síndico ou um RC condomínio, procura o corretor do seguro, já abre o chamado. Porque lá na frente, se vier acontecer alguma coisa, você pode dar essa cobertura. Então, tem muito síndico e condomínio que não está entendendo isso ou não entende como é que isso funciona. Gente, outra coisa importante, RC profissional vai assegurar que vai acontecer alguma merda, por exemplo, porque assim, a pessoa acha que o síndico profissional tem um RC profissional, se ele roubar, eu estou assegurado. Não, gente. Se tiver alguma fraude, não vai ser pago, né? E eu vou repetir aqui de novo. Essa cobertura já existe na pólice seguro do condomínio. Então, assim, eu falo para os caras que querem usar de má fé, eu tenho um RC, aí fala, Thiago, e você faz? Não tem necessidade, porque o condomínio é ok, mas isso não quer dizer que vai ser melhor ou pior, entendeu? E muitas vezes eu falei, é como você utiliza essa apólice de seguro, de que forma foi contratada. Porque muito síndico contrata com valores baixinhos RCs. E aí acontece outra coisa importante, né? Principalmente em Brasília, que estão as obras, os prédios estão ficando mais velhos, né? Gente, faz a obra, tem que ter o seguro da obra, entendeu? Porque no momento que a obra começar, o seguro do condomínio fica suspenso. Por isso se faz o seguro da obra, naquele momento ali. Então não faça obra sem o seguro, porque se acontecer alguma coisa, não vai ser coberto. E outra coisa, para encerrar, que é mais importante, se você não fizer a manutenção do seu condomínio e ele cair, o seguro não vai cobrir. Porque eu já fui em assembleia, o cara falou assim, nós tem seguro. Eu falei, se você parte, não vai adiantar de nada. Tem que fazer a sua parte. Sim, não é verdade. Só dar uma boa noite aqui para o Origem Arquitetura que entrou, que é um arquiteto lá de Recife. Foi num evento da Síndica de Sergipe o ano passado, só me prestigiar. Obrigada aí pela audiência, querido. Bem-vindo. Bom, continuando, Thiago, ler a Convenção e Regimento Interno, né? Isso aí é básico, conforme eu falei. Conhecer os contratos, né, em nome do condomínio, né? Que contrato que tem? Tem de elevador? Tem contrato com que empresa mais, né? Às vezes tem contrato com, sei lá, a pessoa que faz a manutenção da piscina. Contrato é aquela prestação recorrente, né? Então você tem que ver quais são os contratos, né? Ler o que tem ali de contratos para você entender e, vamos dizer assim, até exigir, né, desses prestadores, porque se você não sabe o que está acontecendo, como é que você vai cobrar, né? Dar uma boa noite aqui para a Rosi, minha querida, bem-vinda. Pois não, Thiago? Isso é importantíssimo, gente. Vamos lá, ó. Vamos lá. Leia a convenção, o regimento interno, isso é importante. Outra coisa que acontece muito comigo, né? Thiago, minha convenção não fala sobre isso, mas existem leis que falam sobre determinado assunto. E você pode utilizar essas leis. Então, tripé que a gente fala, né? Constituição, Código Civil e essas leis condominiais. Então, se aquela convenção sua, às vezes, uma convenção muito antiga, não fala sobre, por exemplo, cigarro,
existe a lei de antifumo, barulho. Então, assim, você pode utilizar essas leis para, né, manter a ordem no condomínio. Outra coisa importante, está falando de contrato. Gente, isso é pouco. Porque tem muito síndico que assume, não gosta da empresa, vai lá e faz rescisão. Aí existe que uma multinha quando você faz isso, né? Eu, por exemplo, um colega meu passou agora para uma situação com companhias de gás, que os bem amarrados mesmo. Então, ela tem que pagar um dinheirão porque ela fez naquela, vamos dizer, o cara, na tora, né? Aquelas letras miúdas, né, que você não lê. Olha, se você residir em menos de, sei lá, 3 anos, você paga coincidir. E outra coisa que eu acho que é importantíssima, gente, você até comentou da administradora. A gente que é síndico, gente, tem que ter equipe. Sem equipe você não faz nada. E aí, nesses momentos, uma boa assessoria jurídica ajuda bastante. Tiago, eu não tenho assessoria jurídica. Cara, paga a consultoria. Porque se você fizer um contrato mal feito, vai prejudicar, né, você como pessoa, normal, profissional, e o condomínio também. A ideia do contrato é dar uma segurança, né? Porque tem assina depois, caraca, velho, para sair, dá um trabalho, muitas vezes tem nem como sair, né? Acaba que a pessoa vai deixando de lado porque fez no início mal feito. Então, quando for nesses casos, procure assessoria jurídica, não tenha vergonha, pague para fazer um bom contrato, para gerar uma segurança para você e para o condomínio. Não, e eu renovei o contrato com a portaria remota e a gente tinha feito o primeiro contrato em 36 meses. Agora, na hora de renovar, né, a Assembleia aprovou, só que a Assembleia quis 24 meses. Aí eu negociei com a portaria remota. Pode ser 24 meses? Sim. E tudo bem, né? Porque a gente confia na empresa, quer continuar, mas um contrato com menos tempo, né? Eu acho ele interessante para o cliente, né? Porque aí o cliente também, no meio do caminho, pode desistir. Eu acredito que não, porque é uma empresa que está dando certo. Mas eu digo assim, de forma geral, né? Cuidado com aqueles contratos muito longos, né? E as rescisões também. Às vezes é uma rescisão que você precisa avisar com muita antecedência, aí o síndico pega simplesmente e muda de empresa, não comunica, e claro que isso aí vai dar problema. A empresa vai reclamar e vai botar na justiça, né? Cada processo é um processo, né? Você falou, é portaria remota, com certeza eles pedem um prazo maior, pessoal, porque eles fazem um aporte. Muitas vezes fazem investimentos e tudo isso, né? Igual companhia de gás. Por que é muito longo? Porque eles fazem também um investimento alto nisso. Então, cada situação é uma situação e é importante a gente buscar, né, a orientação para a gente poder tomar a melhor decisão possível, né? No caso, para o síndico e para o condomínio, né? E segue aí, hoje tá bom demais. Tomando essa live aqui que a gente está trocando experiência. Fica à vontade, meu amigo. Qual é o próximo passo aí? Vamos lá para o próximo passo. Antes, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Cindy. A síndica tá on, sim. Ai, olha como eu tô ruim da vista, né? Eu tô com quase 50 anos, não uso óculos, mas preciso. Por isso que eu tinha lido alguma coisa, mas agora já retifiquei. A síndica tá on, bem-vinda, querida, obrigada aí, beijinhos para você. Continuando, bom, contratos, outra coisa, fazer prestação de contas, né? O síndico tem a obrigação de fazer prestação de contas anual, mas se ele quiser fazer antes, né? Ele pode. E, tipo assim, convocar a Assembleia a cada 6 meses para fazer, mas a AGO ela é obrigatória anualmente. Mas existe uma forma de prestação de contas mensal, através do demonstrativo, através do boleto do condomínio, através do balancete, né? Você não precisa convocar uma Assembleia para isso, mas você coloca ali discriminado no boleto, entende? Diga, Thiago. No meu caso, meus condomínios, eu criei um relatório específico para ficar mais e aí, falando de compliance, né? O que eu vou falar que é preto no branco, que é isso. Gente, eu acho não, tenho certeza, quanto mais informação o morador tiver, mais tranquilo vai ser a gestão. Exato. Porque acontece, uma dúvida para o final do ano. Porque às vezes o cara pergunta coisa, mas o que foi isso aqui? Fala, foi tal serviço. O que foi isso aqui? Então se torna uma conversa mais objetiva. Eu percebo muito isso. Por exemplo, o cara me liga, Thiago, eu vi que num relatório aqui, essa nota aqui foi o quê? Fala, foi tal e tal serviço. Foi feito de tal forma, então fica mais tranquilo. E assim, já ficando mais tranquilo até para a própria AGO, porque tudo vai ser ali explicado, né? E assim, gente, a gente é administradora, vamos aproveitar que fazer informativo. Eu acho que coisas que também que são importantes, cria um informativo. Não espera 12 meses para você falar, não, porque a gente fala muitas vezes, sabe, Cília? O síndico faz um bom trabalho, mas não fala para ninguém. Não, aí não adianta. Tem que entender que o nosso cliente, que é o condomínio, ele está trabalhando, está na casa dele. Já teve situações que lá no grupo, o cano que estourou foi o cara, Thiago, eu nem vi. Eu falei, pois é, meu trabalho é esse, você não estava aqui, aconteceu tal coisa.
porque também é uma forma das pessoas avaliar nosso trabalho. Se eu não dou essa informação, como é que ele vai avaliar meu trabalho, né? Perfeito. Coisas que ele não vê, né? Outro dia tinha um vazamento numa unidade, que não era dentro da unidade, mas aqui a água individualizada. E um dos registros estava com vazamento. Aí eu comuniquei, já avisei, porque vai vir, como é uma área que é uma área comum, apesar de ser individual, aqui, quando é área comum, a gente rateia entre os condôminos. Então, é um valor foi baixo, mas assim, para os moradores entenderem o que é aquilo no boleto, que valor é aquele. Qualquer coisa, um lápis que eu compro para o condomínio, eu comunico e eu peço nota fiscal, e a nota fiscal vai lá, ó, coladinha no balancete. Eu acho que essa é a forma mais transparente de você, inclusive, evitar dor de cabeças. Agora, o síndico que quer fazer uma gestão escusa, uma coisa nebulosa, né? Aí já é diferente, né? Aí ele quer esconder mesmo, só que nada é para sempre. Lá na frente, pode ser que dê problema. Então, muito cuidado, né? Porque o dinheiro do condomínio ele não é do síndico, ele é dos condôminos. Só continuando, Tiago, a questão do AVCB é, né, muito importante verificar se aquele condomínio está regularizado perante os bombeiros, né? Se não tiver, começar a tomar providências. Aí fala assim, Cecília, eu não sei, eu só sei que é para ter extintor, mas eu não sei de mais detalhes. Hoje em dia, existem muitas empresas que dão esse auxílio, sabe? Vão no condomínio para prestar essa consultoria, para já deixar redondinho, para quando o bombeiro for, ele aprovar com êxito. Eu vou dar uma dica para vocês que é importante, porque eu já tive em uns eventos que eu tive com o pessoal do bombeiro, né? Gente, chama o bombeiro. Melhor coisa que você faz é chamar, não tenha medo, chama o bombeiro, porque ele vai dar um parâmetro, como deve ser feito. Porque muitas vezes o cara chama uma empresa, e tem empresas que botam muita coisa que não precisava. O bombeiro vai te falar, é isso, é A, B e C. Então você vai ser a coisa mais assertiva, e muitas vezes o próprio bombeiro vai te falar quais são as empresas credenciadas para fazer isso. A gente tem que ser amigo do bombeiro, porque ele que vai te ajudar, vai te orientar. Na dúvida, não tenha vergonha, liga para o bombeiro mesmo, quem vai lá vai te orientar. E lembrando, é uma obrigação nossa, a gente está falando sobre vidas, pessoal. Quando a gente fala sobre isso, fala sobre vidas. Isso. Hoje é obrigatório, né? Tem cidades que não chamam AVCB, chama outro nome, como aqui em Curitiba, mas é importante. A questão dos para-raios também, né? O síndico, aquele síndico marinheiro de primeira viagem, não sabe nem o que é um para-raio, mas uma vez que ele se capacita, ele já entende que lá no topo precisa ter uma antena que segure ali a qualquer raio que aconteça no condomínio, porque justamente se cair um raio no condomínio e danificar a parte elétrica, o seguro ele não vai cobrir, não é isso, Thiago? E lembrando, é obrigatório, todo condomínio tem que ter o seu para-raio funcionando. Exato. Outra coisa que eu acho importante, falando de comunicação, é criar um grupo de conselho, né? Você pode criar dois grupos. Um grupo de WhatsApp fechado, você, o síndico, sendo só a linha de transmissão, para passar comunicados, né? Se você não tiver uma administradora que tem algum aplicativo para fazer isso, você pode fazer. Você cria esse grupo, só que muito cuidado, porque mesmo de linha de transmissão, se for um condomínio que tenha muita briga, muito conflito, um não pode saber o número do outro, do celular do outro, né? Para não chegar no privado e mandar alguma mensagem ali que não deveria. Então, mas em regra, você cria um grupo de WhatsApp. Moradores do edifício tal, e você só se comunica. Se você quiser mandar no privado para algum morador específico, você manda e vice-versa. E, paralelo a isso, você cria um grupo aberto com um conselho, né? Se o teu condomínio tiver previsto na convenção que tem que ter um conselho, vai haver um conselho, e aí você traz ali de uma forma, um grupo mais, vamos dizer assim, com mais informações, mais dados, né? Não que o conselho vá aprovar nada, mas o conselho ele vai dar um parecer, aí você já de repente apresenta os orçamentos ali para o conselho já dar uma analisada, né? Para depois levar para a Assembleia, por exemplo, você peneira 5 empresas, né? Eu vou fazer uma reforma aqui, uma grande reforma. Faz a cotação com 5, o conselho filtra, já filtra em 3, aí essas 3 você já leva para a Assembleia. Eu acho que facilita muito a dinâmica, né, Tiago? O conselho, quanto mais se estiver próximo dele, melhor né, gente? Porque é um trabalho em equipe. É igual você falou, também não pode deixar de assim, deixar bem claro que quem responde é o síndico, né? Mas é sempre isso alinhado. E outra coisa que você falou, eu também trabalho com lista de transmissão, tá, gente?
Uma vez a moça falou assim, não, Thiago, por que as pessoas não podem falar? Porque a ideia aqui é informar. Porque exatamente, muitas vezes a pessoa assim a pessoa está com cheio de grupo, né? Grupo fala, não, aqui é só informação e se chegar para você é coisa séria, é algo que vai acontecer, acabar água, ou algo que está acontecendo no condomínio que a gente tem que ter uma informação importante, né? Então essa dica é importante. Pelo amor de Deus, não cria grupo aberto, você vai criar problema para sua cabeça. Exatamente. A Celinha está perguntando aqui, para raio em prédio pequeno. Você sabe essa, Thiago? Prédio é obrigatório. Não existe prédio grande e prédio pequeno, existe prédio. Existe prédio. Tem uma norma aqui, até abrir aqui a norma. Boa noite, Celinha, bem-vinda, minha querida. A gente pode participar, viu? Eu já participei de uma outra live lá que ninguém podia falar, quer dizer, só no final. Agora estão abertos aí. Vamos aproveitar esse canal aí para a gente conversar. Para-raio, né? O para-raio é obrigatório em condomínios, ele é um dispositivo de segurança, tal, e ele é obrigatório, né? Ele é obrigatório, tem vários tipos, né, Thiago? Tem o Franklin, tem o gaiola de Faraday, tem um outro que chama MOS, né? Que é o óxido metálico zincado, e ele tem uma norma. Qual é a norma? É a BNT NBR 5419, né? Essa é a norma que diz aí, porque assim, não adianta também ter para-raio e ele ser instalado de forma errada, né? Então, assim, essa norma, ela existe para que seja cumprida. Diga, Thiago. Uma vez por ano você tem que revisar ele, tá, gente? É obrigatório também por lei, uma vez por ano. E outra coisa, o que é o para-raio, gente? É para evitar uma descarga elétrica. Você imagina, você tá chovendo, cai um raio, você vai ligar a luz e você leva um choque. Você entendeu? Então, proteger a vida. Sempre lembra, proteger a vida. Ou seja, ele vai captar ali o raio e vai jogar para a terra, para o aterramento. Porque a ideia é também evitar choque, evitar dano, né? Diminuir o máximo possível o risco, né, daquela pessoa levar um choque. Tá? A grande sacada é essa. Respondendo aqui a pergunta da Celinha, com mais objetividade, o para-raio ele é exigido em condomínio, né, cuja área seja igual ou superior a 1,2 mil metros quadrados. 1,2 mil metros quadrados. O Bruno quer apimentar aqui e está dizendo que quando o síndico faz serviço para o condomínio, lança um recibo um tanto estranho, além de tirar recurso para o uso de combustível. Deixa eu ver aqui, aquele síndico que... você não quer se candidatar lá, Bruno? Porque esse síndico aí não está muito legal, né? O síndico ele faz serviço para o condomínio. Cecília, eu vou em favor da pintadinha nisso que é importante. Gente, diga. É lógico pegar recibo. Só, por exemplo, tem tipo de serviço que não tem jeito, né? Dependendo do que for. Então, mas é lógico, tem que pegar, especificar, mostrar tudo. Ou você pode fazer uma ordem para fazer também. Porque tem profissionais que, infelizmente, não conseguem. Hoje, por exemplo, no Brasil está complicado achar um eletricista ou um serralheiro que tenha nota. Então, por exemplo, eu sempre falo para o Conselho Fiscal, falo, tá aqui, foi pego por isso. Outra coisa, combustível, a gente tem que entender, gente, que combustível, se tá ali uma rúbrica que o cara pode gastar com combustível, ok. E outra coisa, a gente tem que começar a entender o seguinte, gente, o cara tem que ter um custo de operação. Como é que ele vai resolver as coisas também fora aí? Se ele não bota gasolina no carro dele. A grande questão é que às vezes não é conversado e não é falado. Eu já tive assembleia, o cara falou assim, o cara gastou não sei quanto. Eu falei, tá, vem cá. Ele gastou gasolina. E o pneu dele? E o óleo dele? E o carro dele? Né? Se está acordado, eu não vejo nada de errado, tá, gente? Outra coisa, se você é síndico, deixe sempre bem claras as coisas. Gente, eu recebi um recibo por tal situação, o profissional não tem e tinha que fazer, ok. Entendeu? Porque tu não vai estar ciente, né? E a questão do combustível, a mesma coisa. Se está na rúbrica lá, você fala e deixa bem claro na assembleia, gente, eu vou virar síndico, só que eu preciso de um auxílio combustível. Eu não vejo nada de errado. Tudo que é combinado, né, não sai caro. Mas o Bruno está falando aqui que não tem rubrica sobre isso provisionada, tá? Então, se não tem rubrica provisionada, não foi aprovado isso, aí tá errado, né, Thiago? E o síndico fazendo serviço para o condomínio e lançando recibo, eu acho que ele está desviando a função dele, né? Ele não tem que fazer serviço para o condomínio e pedir recibo. Recibo é pelo prolabore dele, né? Agora eu entendi. Ele está falando que o síndico está fazendo serviço, está recebendo. Eu estou falando quando é um terceiro, tá, gente? Eu acho isso errado. Você está aí para fazer gestão, não é para fazer. Não é verdade? Mas sim, é igual eu falo, gente, tudo tem que deixar bem claro, né? Beleza, eu entendo de elétrica. Eu não aconselho, né? Mas eu entendo de elétrica. Vou fazer a revisão elétrica.
Se a comunidade aceitar, eu, se fosse o meu caso, eu chamava a assembleia. Gente, seguinte, eu entendo de elétrica, sou profissional aqui, beleza? E aí, vocês querem que eu faça? Eu posso fazer, eu vou cobrar tanto, porque vai ser acordado e combinado. Porque uma coisa é o Prolabore, que é fazer gestão, outra coisa é fazer um serviço específico. Mas eu não aconselho ninguém fazer isso. Por exemplo, eu estava no programa ontem, gravando, né, lá no nosso podcast. Qual era uma das perguntas? O síndico pode contratar um condômino para fazer o serviço, né? E aí a nossa amiga, minha amiga assim, estava lá, a Kênia, falou assim, eu nunca contrato alguém que eu não posso mandar embora. Eu concordo, eu acho que fica. Eu não gosto, eu acho que fica aquela coisa parcial, você fica numa saia justa. Eu prefiro também que seja de fora, não só para fazer serviço, mas advogado, engenheiro, eu prefiro que não seja do condomínio, eu prefiro que seja de fora. Assim, é o que você te falou, Thiago. Se é uma coisa que está prevista, por exemplo, prevista na Assembleia, né? Está aprovada, melhor dizendo, na Assembleia, está em ata. Olha, esse síndico eleito vai ter auxílio combustível, esse síndico ele tem uma noção de elétrica, de hidráulica, de, sei lá, de jardinagem, ele vai prestar serviço. Foi aprovado em ata, aí tudo bem, mas pelo que ele colocou aqui, não tem nada disso, ele está fazendo a bel prazer, aí no caso não é legal, né? Só respondendo na celinha aqui, só para complementar a questão do para-raios, a estrutura com altura superior a 25 metros. 25 metros é obrigatório ter para-raio, tá, Thiago? Andar, né? Praticamente. 25 metros? Tá mais ou Quantos menos andares? 7, Quantos? 2 ou 3 andares, né? Não sei, tem que ver. Se a Origem Arquitetura quiser ajudar a gente aqui, eu não sei quantos andares, 25 metros, isso aí tem que pesquisar. Bom, e só para fechar a parte dos primeiros passos para síndico, e por último, se o síndico não se sentir, vamos dizer assim, seguro, ele pode sugerir, né, isso, o ideal é que seja aprovado na Assembleia, uma assessoria jurídica para que ande ali lado a lado, principalmente aqueles condomínios muito grandes, né? Condomínios que têm históricos aí de conflitos e tal, para ter uma assessoria jurídica, isso vai auxiliar bastante a vida do síndico e do condomínio, né, Thiago? Gente, eu aprendi lá quando eu fiz a administração, uma andorinha só não faz verão. A gente tem que entender que é sobre gerenciar, né? Sobre delegar e monitorar isso. Se você quer ter uma gestão de sucesso, tem que estar bem assessorado por um bom advogado, preferência da área de condomínios, tá, pessoal? Tem condições específicas, do bom engenheiro. A gente falou aqui agora, né, do seguro bem contratado, de uma empresa, né, de manutenção de para-raios, por exemplo, que muitas vezes elas fazem de combate ao incêndio também. É entender que profissionais bem qualificados vai ser melhor para essa gestão, né? E outra coisa bacana que eu quero para o nosso bate-papo é isso aqui, trocar ideia, aprender. Quanto mais você aprende, melhor vai ficar esse processo. E é um processo continuado. Eu sempre falo, estou há 10 anos, cara, fazendo programa de rádio, podcast, sendo síndico, atuando nessa área, e todo dia eu aprendo alguma coisa. Eu estou lá com o Diógenes, então sempre vai melhorar o processo, né? Por isso que eu falo do gestor profissional, porque a gestão, você pode aprender. Não tem idade, não tem sexo, não tem nada, né? Basta você querer, você ir nos eventos, fazer os cursos, conversar. Eu gosto dessa live porque eu sei o quanto a gente aprendeu hoje. Né? A Cecília é uma professora da aula, eu estou aqui há muitos anos também de experiência, a gente fomos complementando, né, um outro, fomos agregando. Por isso que eu gosto desse papo de síndico para síndico. E é até legal, às vezes, que eu chamo as pessoas, né, e a gente que não tem nem a ver, nem seguidor, tem um dia que o cara tinha 10 seguidores. Eu falei, não, eu gosto de conversar, porque o ser condomínio, ser síndico, gente, é sobre a experiência. Por mais que eu tenha uma X experiência, e a Cecília também, tem coisa que só você está vivendo. E aí, só quando eu for viver, eu já para você falar assim, como é que foi que você resolveu? E isso ajuda a gente bastante, né? A gente vai se unindo. E outra coisa, existe mercado para todo mundo, gente. Existe. Brasil tem 17 mil condomínios, eu acho que Curitiba deve estar nessa faixa também. 16 mil condomínios. Coisa que eu falo, sabe, Cecília? Eu torço para que dê certo para todo mundo. Por quê? Você está em Curitiba, né? Isso. Um cara vai chegar lá, o condomínio que a Cecília administra, chega, pô, que bacana, que legal, eu gostei dessa gestão profissional. Vou lá para o meu condomínio aqui em Brasília. Olha que coisa bacana. Mas é isso mesmo. E unir, trocar ideia, para a gente elevar a qualidade. Igual você está fazendo um trabalho maravilhoso com as mulheres aí. Né? Muitas colegas minhas, quando eu converso aqui em Brasília, falam assim, Thiago, o que eu sinto mais, que me entristece mais, é tipo a pessoa falar, você é bonita. Eu não quero ouvir isso, eu quero falar, você é profissional. Isso. Porque não é competente.
Exatamente, é sobre o que eu falei no começo, não é sobre mulher ou homem, é sobre a qualificação, né? Capacidade de executar. E outra coisa, existe mercado para todo mundo, meu jovem. Vamos aprender um com o outro, vamos, ó, o saudade da humildade, que a gente pode desenvolver, né, minha amiga? Outra coisa importante, vou falar de parabéns para o advogado que vai fazer o evento que vai levar a pessoa de inteligência emocional. Temos que falar mais sobre inteligência emocional nas nossas lives, nos nossos programas, porque, gente, se você não está bem da mente, você não vai conseguir fazer nada. E ser síndico, eu falo, eu já fiz muita coisa na minha vida, já fui gerente de várias empresas, multinacional. Eu vou te falar, nada chega a ser perto de ser síndico, emocionalmente, porque é só pressão, é só cobrança. E outra coisa, a gente responde, né, civil, criminalmente, por tudo que a gente faz. Um vacilinho, você está respondendo. Então, que a gente tem essa consciência, levante mais, né, essa bandeira da inteligência emocional, que eu acho que é muito bacana. Outra coisa, segue que a professora, que eu stalkeei ela, tem muito conteúdo bacana. Ela viaja o Brasil todo levando esse trabalho. Parabéns, minha amiga, pelo trabalho que você desenvolve, né? Fica à vontade aí, suas considerações finais. E foi um prazer enorme, né? Deixa eu só retificar aqui que não é todo prédio que tem para-raio, não. Ó. Acima de 8 andares. 8 andares. Tá vendo? Expert, arquiteto lá de Recife, meu amigo querido, obrigada aí pela assessoria gratuita. Tá vendo se a linha respondendo, não precisa de para-raio, prédio de 3 andares, viu, Tiago? Então, O tá Bruno. vendo? Hã? Como é que a gente aprende com os outros? Acabei de aprender uma coisa nova. A gente... Tomara... E a pintura, construção, Araraquara, desculpa, tá vendo? Eu sei que eu preciso de óculos, mas eu não quero usar. Pinturas, construção Araraquara, tá dizendo que tem que ser acima de 25 metros, que aí dá em torno aí desses 8 andares. Obrigada aí também pela contribuição. Bom, 1 hora, né? Já tem que dar tchau, Eu ia falar quais são os processos mais comuns contra o síndico. Posso ou não dá tempo? Olha que coisa bacana, gente. Olha que coisa maravilhosa. Porque isso que eu falo, ser síndico é isso. Eu estou há 10 anos sabendo essa informação. Né? Eu também não sabia. Eu sei que prédio, assim, sei lá, 10 andares e diante, 8 eu sabia, mas assim, prédio muito pequenininho eu não me lembrava mesmo. Eu tenho um que eu administro 3 andares que tem, né? Então é por isso que eu falei, mas eu acho que foi uma opção da pessoa lá que construiu o prédio. Mas não há necessidade pela lei, né? Pela norma. Vamos falar dos processos, então. Gostei dos processos. Vamos falar dos processos. Vamos lá. Não, mas me dá mais um pouco. Isso porque eu já participei de quase 2 horas de live e hoje eu tô assim, sabe quando a síndica tá on? Hoje eu estou totalmente on. O Bruno está dizendo que em Brasília tem uma lei distrital que reduz um pouco esses 25 metros. Depois manda para o Tiago. Obrigada, viu, Bruno? Bruno.adm. Bom, gente, a Townsquare, que é uma administradora muito boa também, ela é a nível mundial, ela não atende só o Brasil, ela é digital e atende alguns países. Trouxe aqui algumas dicas legais para o síndico ficar sabendo em relação a processos, evitar processos. Quais são eles, né? Que podem ocorrer contra o síndico. Crime contra o síndico, não. O síndico, na verdade, ser processado, perdão. No caso de crime de honra, né? Calúnia, difamação e injúria. Se ele causar algum prejuízo para condômino e para terceiros. Se ele se apropriar indevidamente, né, dos fundos do condomínio, ou seja, o famoso, né? Passar a mão, meter a mão. A mesma coisa, as verbas previdenciárias dos funcionários, né? O síndico ele tem que pagar todas as verbas previdenciárias. Tudo que o funcionário tem direito, ele tem que pagar, tá? Não é dele, é do funcionário, e você não pode burlar as leis. Expor condômino inadimplente, o condômino pode entrar com dano moral também para o síndico, muito cuidado. Tem gente que fala assim, coloca só o número da unidade nas assembleias. Eu prefiro nem colocar, sabia? Quando o condomínio é muito pequeno, se você coloca o número da unidade, você sabe quem é a pessoa, né? Então, eu acho ideal colocar porcentagem. Você faz a divisão, tem, sei lá, 100 apartamentos, 10 estão devendo, você coloca a porcentagem. Eu acho que fica mais simpático, né? A apresentação e evita aí problemas futuros. Mas pelo que eu li ali da jurisprudência, não tem problema colocar o número da unidade. Fazer obra sem autorização da Assembleia, isso jamais, né? Acidente com funcionário em horário de trabalho também, o síndico pode ser responsabilizado. Negligência na manutenção do condomínio, né, e dos equipamentos também. Hoje, a minha zeladora mesmo limpando, jogou água, eu falo, cadê a plaquinha? Na hora, pega essa plaquinha,
piso molhado. Ah, mas não vai passar ninguém aqui agora. Não importa, porque até você mesmo pode cair, qualquer pessoa pode cair, qualquer pessoa pode adentrar de repente aqui no condomínio, alguma visita, algum prestador, bota a plaquinha. Então, assim, o síndico ele tem que estar com esse olhar. Por isso que o síndico externo, ele tem que ir no condomínio, quando ele coloca no contrato assim, 2 vezes na semana, não engesse dessa forma, porque vai ter situações que, quando você vê que os funcionários precisam de um treinamento mais rigoroso, você vai ter que ir mais, principalmente no começo. Então, eu não acho legal você determinar logo ali, eu vou 1 vez na semana, porque às vezes você vai precisar ir mais. E às vezes, quando o condomínio estiver girando, estiver funcionando do jeito que você quer que funcione, talvez 3 vezes que você tenha colocado lá atrás seja muito. Né? Então, assim, não ingesse isso daí, porque os primeiros meses são os mais difíceis. Já estou terminando, Tiago. Omissão de informações e, por último, não fiscalizar o trabalho realizado pelas administradoras de condomínio. Tá bom, meu querido? É isso. Respira, relaxa. Respira, se a gente pira. Ó, eu quero comentar em cima que você falou, que acho que são coisas importantes, gente. Cuidado com o que você fala, o que você escreve, porque isso pode virar contra você. Por isso que a gente fala que é importante ter uma assessoria jurídica. Cara, vamos mutar o fulano de tal. Cuidado como você vai escrever aquilo, o que você vai utilizar, se é cabível de mesmo. Outra coisa importante, está falando dos funcionários, gente. Entregar os equipamentos de proteção do funcionário. E outra coisa, pega o recibo, que é uma garantia, tá? Outra coisa que está falando que já aconteceu, já tem julgados aí de casos de condomínio perder e ganhar. Fulano tal tá passando pela portaria, tá molhado, cai, tibum. Caso de condomínio perder porque não tinha a plaqueta e já vi ganhar por ter a plaqueta. Porque o risco ao passar ali. Então, o que a gente tem que entender, gente, tudo isso aí é para a gente evitar para no futuro. É um procedimento de segurança para a gestão e, lógico, para as pessoas também. Então, a gente entender tudo isso. Outra coisa que achei importante, você falou no começo, conhecer a legislação. A gente estava falando de para-raio, nem sabia. Agora, eu vou até pesquisar. Porque é muito tema, é muita coisa. Vamos adequando, vamos aprendendo, vamos adquirindo conhecimento e praticando. Eu acho que isso é muito bacana, né? Como é que está a questão dos seus cursos? Você está rolando ainda? Fala um pouquinho dos seus cursos para nós. Eu tenho... Bom, você tinha dito aí que não tem diferença de síndico morador e síndico profissional. De fato, não tem. Mas eu criei 2 cursos online, né, na plataforma Hotmart, que eles têm uma pequena diferença. Um são 6 slides e outros são 7. Qual é a diferença? Que no último slide ensina como captar condomínios. Porque o síndico morador, ele não quer captar condomínios. Ele quer fazer uma gestão de excelência no seu próprio condomínio, mas ele tem outras atribuições. E também eu dou dica de como o síndico deve abrir a empresa, que é recomendável que ele abra o CNPJ, então isso eu falo no meu curso também online. Meu curso é um curso pílula, é um curso rápido, não é com ele que você vai se tornar o maior síndico bambambam. Qual é o melhor síndico, o melhor curso do Brasil, o melhor que cabe no seu bolso, o que você se adequa, se afina, né? Eu acho que é muito isso, porque síndico não é ainda nem uma profissão regulamentada, então assim, você ser um bom síndico não precisa você fazer o curso A, B ou C. Você faz o curso que tem a ver com você, com o que você pode pagar, com seus preceitos. Então, assim, o meu curso é um curso pílula. Cecília, mas é muito curto. Eu falei, mas olha o valor dele. Só que depois dele, eu indico livros, eu indico continuar. Eu sou uma pessoa que estudo todos os dias, Thiago, de domingo a domingo, eu não paro. Né? E o meu grupo sabe disso, por isso que o meu grupo hoje é enorme. Então, eu sempre falo isso. Então, existe curso para todos os gostos e todos os bolsos. Então, o meu curso de síndico morador e síndico profissional tem essa pequena diferença. Síndico pode ser MEI, não pode ser MEI, e eu ensino lá no curso, tá bom? E dou dica de como ele abrir a empresa dele, o síndico profissional. A gente tem vergonha na cara e pratica ele. Que eu tenho certeza que seu curso tem muito ponto positivo. Algo novo, a gestão profissional de condomínios. É algo que abrange várias áreas. Doutor Inaldo, beijo. Olha quem está me assistindo aqui. Que prestígio. Doutor Inaldo Dantas. Conhece, Thiago? Hoje, pessoa nessa live aqui hoje, tá pensando o quê? Aqui a gente só tem fé aqui. Agora, você olha aí, né? Que muita gente pergunta para mim, Thiago, como é que você faz para captar? Qual a dica que você daria de ouro para quem está nos assistindo aqui, quer seguir esse caminho profissional? Como é que ele pode fazer para captar novos condomínios? Captar novos condomínios. Primeiro você tem que ser visto, né? As pessoas têm que saber que você quer captar condomínios, né? Não é em casa,
você conversando só com seu marido, com sua filha, que você vai captar condomínio. Você tem que perguntar para a administradora. A administradora, ela é um braço direito, inclusive para isso. A administradora está o tempo inteiro em assembleia. A administradora vai ter assembleia quando? De eleição de síndico. Ah, vai ter daqui a um mês. Você não quer? O que você acha de você me indicar, né? Enfim, para eu disputar. Como que é? Que condomínio é esse? Tá? Então, a administradora, ela tem uma carteira normalmente grande, então ela sabe as datas das assembleias, porque ela secretaria as assembleias, então ela é uma ótima forma de você falar que você quer pegar novos condomínios. Outra forma, abre o Instagram, cria um perfil profissional, sempre relacionado o nome ali, né? Não coloca uma coisa muito fora, mas coloca uma coisa relacionada ao que você quer fazer, que é ser síndico, e começa a gravar, manda reels, manda videozinho de 1 minuto. Aí eu tenho vergonha. Então, cria conteúdo digital ali, de repente, qualquer coisa, dicas de como conseguir o AVCB, não sei, qualquer coisa, só para você ser visto, as pessoas entenderem e você dizer, eu quero captar condomínios. E começar a fala isso para o porteiro, fala isso para sua manicure do salão, divulga, fala, eu sou o síndico profissional, cria seu cartãozinho, ou físico ou digital. Digital funciona melhor, porque hoje em dia ninguém mais quer saber de papel, né? Mas divulga que você quer, fala para os conselheiros do seu condomínio, enfim, fala, eu quero trabalhar com isso. Você conhece alguém? Conseguindo o primeiro condomínio, meu amigo, aí você voa. Eu tô assim com a pergunta final para ti, que roda o Brasil todo, gera conteúdo, tá próximo aí, né, das síndicas aí, as mulheradas fazem um trabalho maravilhoso. Qual seria a maior dor do síndico hoje, no seu ponto de vista? Maior dor do síndico, eu acho que é isso que você acabou de falar, ele conseguir a notoriedade, né? Ele se lançar no mercado, essa é a maior dor. Mas uma vez ele conseguindo, e tem uma coisa que o mercado faz que eu acho sujo, que numa disputa de assembleia, colocar um valor muito abaixo na precificação, só que depois esse cara, se ele for honesto, tudo bem, mas primeiro que ele não vai conseguir fazer um bom trabalho trabalhando de graça, né? Muito pouco provável. Não sei que ele seja realmente uma pessoa de caridade, né? Enfim. Mas normalmente ele não faz um trabalho a desejar, porque ele está cobrando muito pouco. Mas tem síndico malandro que cobra pouco, coloca lá a precificação, ganha, né? Só que depois, em conluio aí com algum administrador ou prestador de serviço, faz nota fria e tal, aí aquele condomínio lá na frente vai colher os frutos ruins do que plantou. Então, muito cuidado, condômino, você que está escolhendo um síndico, o síndico ele precisa ser bem remunerado. Claro que ele não vai colocar uma proposta totalmente fora, mas quando ele lança uma proposta ali, ele já tem uma prévia de todos os custos que vai, vamos dizer assim, englobar aquela proposta, né? Eu, por exemplo, não negocio nem um centavo. Teve um condomínio de luxo aqui de casas que queria, Cecília, eu quero você de qualquer jeito. Tá bom. Aí mandei a proposta, um salário mínimo 10 casas. Ah, não, mas você não faz R$ 900? Eu falei, nem um centavo. Eu não diminuo um centavo, é 1.412, esse é o meu valor. Mas são 10 casas que não tem nada. Tem o meu CPF. Então, assim, nem me chame. Eu sou uma síndica que eu não diminuo o meu valor. Então, o que mais frustra um síndico honesto é isso, é disputar uma assembleia com gente que joga sujo, coloca um preço que sabe que não tem a menor condição de fazer, de executar um bom serviço. Agora, bem feito, porque, como diz, o país elege, né, vamos dizer assim, as pessoas ali, ele merece, o Brasil, ou quem quer que a gente eleja. Então, nós somos responsáveis porque a gente vota. A mesma coisa é o condomínio. Votou numa pessoa assim, então agora aguente. Essa é a minha frustração aí, quando eu disputo uma eleição, mas tudo bem. Sigo com altivez, né, firme no meu propósito. E dá uma boa noite aqui para o Síndico Lab. Bem-vindo, querido. Beijo, Rafael. Preço versus valor, isso aí. Obrigada aí pela audiência. Tiago, já extrapolei o horário, né, meu querido? Pode me dar tchau aí, mandar eu embora. Tem hora não, aqui a gente vai fazendo aqui, vai seguindo o fluxo, né? E se tocou num assunto que é importante mesmo, às vezes frustra a gente, porque a gente enxerga que existe a maldade. Eu já vi colegas de botar baratinho, depois de 3 meses aumentar. Eu já vi situações de, tipo assim, que a gente sabe que já quem vai ganhar, a gente leva o cara para ganhar, mas faz parte, gente. É muito chato, né? Saber quem vai ganhar é triste isso daí, né, Tiago? Faz parte. É o mercado. A gente espera que isso mude esse cenário através de conhecimento, através disso que a gente está fazendo, né? Elevando o nível
Por isso que eu falo que a gente tem que se unir, né? Vamos elevar o nível para todo mundo com isso. Principalmente o morador entender que é o que ele falou aí, ó. É o valor, não é o preço, é o valor. Porque você falou, eu tive numa assembleia uma época que o condomínio estava acabado, né? O cara falou assim, qual é o impacto da má gestão? Eu falei é o seguinte, se fosse você, eu compraria um apartamento no condomínio? Ele falou, não. A gente tem que entender que a boa gestão é o investimento que faz no apartamento de 500, 1 milhão, e você está com dó de pagar um cara para fazer a gestão disso, cara. É mesquinharia. Entenda, o profissional tem um valor, ele investiu tempo. Você acabou de falar, né? Você está fazendo curso, gosta de fazer. E isso quer dizer o quê? É o investimento que você faz no profissional, que vai impactar em ação, em melhoria do comportamento no dia a dia, vai elevar o nível, né, de todo mundo ali. Vamos prosperar todo mundo junto, cara. E isso é muito bacana. Cecília, eu estou muito, mas muito feliz mesmo Obrigada, querido. Melhor ainda, eu amo quando conheço as pessoas presencialmente, aquele calor humano de conversa, sai do campo do futebol para o campo humano, que é muito legal também. Minha casa é a sua casa, minha amiga. A minha esposa fica puta quando eu falo isso, né? Eu já falei para quase 80 síndicos. Falou, Thiago, se todo mundo quiser vir uma vez, eu falei, vou dar um jeito. Aqui a gente acolhe. Né? Obrigada, querido. Obrigada pela receptividade. Você é maravilhoso. Um canal aí que tem todo o meu respeito, minha admiração, tá bom? Conte comigo aí no que precisar. Quero agradecer também a audiência de quem participou, de quem entrou. Um beijo grande a todos. Agora que eu vou parar, vou jantar, vou tomar um banho, descansar, porque amanhã é um novo dia. É maravilhoso, só depende da gente. Minha amiga, gratidão, energia positiva. Até o próximo encontro. Valeu, galera! Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Arroz. Um abraço.